tem um tipo de equação diferencial particular que a gente vai chamar de equação de Bernoulli. Chamamos equação de Bernoulli qualquer equação diferencial ordinária na forma, exatamente o mesmo formato da equação linear, mas aí essa função q de x aqui está multiplicando a variável dependente y elevado a alguma potência n, onde esse n é um número real, e p de x e q de x são aquelas funções de uma variável, as mesmas que apareciam lá nas equações lineares de primeira ordem que a gente resolveu na aula passada. Aqui, essas são as equações de primeira ordem, qualquer equação desse formato. A diferença é que agora a gente está multiplicando a variável dependente, que aqui é y, ok? Elevado a alguma potência n, certo? Onde esse n é qualquer número real. Nota que essa equação não é linear, porque esse termo aqui não é linear. Então, se o n não for zero nenhum, é uma equação que não é linear, portanto, não dá para resolver diretamente utilizando o fator integrante. Note que, de modo geral, essa equação não é linear. Mas a gente pode fazer uma mudança de variável nessa equação diferencial, de modo que na nova variável a equação diferencial seja linear. Podemos fazer uma mudança de variáveis nessa equação, de modo que na nova variável a equação seja linear. E aí a equação na nova variável sendo linear, aí sim a gente aplica o fator integrante e obtém a solução da equação. Depois a gente volta para a variável original. Basicamente é isso, né? E a mudança de variável vai ser a seguinte. Essa mudança sempre será a seguinte. Você define uma nova variável z. Essa nova variável z, ela vai substituir a variável dependente. No caso aqui, a variável y. E aí ela se relaciona com a variável y dessa forma. Z é igual a y elevado a 1 menos n. O que a gente pode fazer aqui? Pegar essa equação e escreve y elevado a 1 menos n assim. Isso aqui é igual a y elevado a 1, que é y, vezes y elevado a menos n. Aí eu posso passar o y elevado a n para lá multiplicando. E o z para cá dividindo. E aí eu substituo esse y elevado a n aqui, ó, aqui. E aí, como resultado disso, o termo que era não linear vai passar a ser um termo linear na nova variável z. Se a gente vai mudar a variável, a gente vai mudar da variável y para a variável z, utilizando essa mudança de variáveis, o y vai desaparecer, a gente precisa da derivada do y também, né, com relação a x. Então, a gente pega essa equação, que é a mudança de variável, e calcula a derivada com relação a x. Então, derivando a x dos dois lados, aqui a gente precisa utilizar a regra da cadeia, né, para derivar. O y é uma função que depende de x, que é o que está aqui. Isso daqui, na verdade, é igual a derivada com relação a y, de y elevado a 1 menos n, vezes a derivada de y com relação a x. E aí vai ficar o seguinte, né? Quanto é a derivada disso daqui com relação a y, né? Isso aqui é uma potência de y, é só aplicar então aquela regra para a derivada da potência, né? Isso daqui passa para frente multiplicando, né? 1 menos n, vezes y elevado a 1 menos n, aí você subtrai 1. Aí multiplica por isso daqui, que é o que está sobrando. Tá? Então, a gente já tem aqui a mudança, a nova variável z, em termos da variável antiga, y. E aqui a derivada de z, a nova variável, em relação a x. Como z se relaciona com y dessa forma, a derivada de z também se relaciona com a derivada de y. Aí dá para simplificar um pouco esse resultado aqui. Esse 1 subtrai com esse 1 aqui, vai ficar só o menos n, né? Esse 1 aqui positivo, corta com esse 1 negativo, fica só y elevado a menos n. Então tá aí, ó, a nova variável se relaciona com a variável antiga dessa forma,
e a derivada da nova variável se relaciona com a derivada da variável antiga dessa forma aqui. Ó, essa mudança aqui vai garantir que a equação diferencial se torne linear, tá bom? Então, verificar, né? Vou fazer a substituição. Ó, a derivada de y com relação a x está aqui. Então, vou pegar essa equação, esse y aqui, eu passo lá para o outro lado dividindo, e aí a potência negativa eu posso colocar para cima e vai ficar positiva. E aí esse 1 menos n eu posso passar para cá dividindo. Tenho aqui a derivada de y com relação a x. Então, eu substituo isso daqui na equação diferencial. Vai ficar o seguinte. E aí, olha só, né? O nosso interesse é cortar esse y elevado a n daqui, né? O que a gente vai fazer? Né? Tem que fazer aparecer o y elevado a n aqui também, né? Vai utilizar agora a equação da mudança de variáveis. A gente pode escrever isso daqui como sendo y elevado a 1 vezes y elevado a menos n. Aí o elevado a 1 não precisa colocar. Passa esse y elevado a n para lá dividindo, menos n no caso, e como o n está negativo aqui, tem esse sinal de menos, se eu quiser trocar o sinal, é só eu colocar ele no numerador. E aí eu posso trocar o sinal dele aqui. E aí está aqui o y, escrito em termos de z agora. Eu vou substituir esse y por esse daqui, que é y elevado a n vezes z. O que aconteceu, né? O y elevado a n, que é o fator não linear da equação, ficou comum em todas as parcelas da equação. E como ele é comum a todo mundo, ele pode ser fatorado e a gente pode cancelar ele daí, né? Pode cortar esse y elevado a n. Então, vamos cortar isso aqui. Eu acabei de marcar de vermelho. Tá? Corta aqui, aqui e aqui. E aí, agora, o que a gente tem é uma equação diferencial linear na variável z. Para a gente isolar aqui a derivada, que é o formato que a gente definiu a equação linear, vamos multiplicar a equação inteira por 1 menos n. Isso aqui vai ficar 1, né, certo? 1 menos n vai cancelar com esse daqui de baixo, vai ficar a derivada sozinha. Aqui vai ficar 1 menos n, e aqui também 1 menos n. Que é uma equação linear. A gente incorpora esse aqui, 1 menos n, que no fundo é uma constante, a essa função aqui. Então, tudo isso é uma função só de x, e tudo isso daqui também é uma função só de x. E é uma equação linear, né? Agora sim, né? Identificamos essa equação diferencial como sendo linear. Portanto, podemos aplicar o método do fator integrante para resolvê-la. Vamos ver um exemplo agora aqui. Por exemplo, resolva a equação. Ela não é uma equação linear, mas ela é uma equação de Bernoulli. Aqui, ó. Derivada da variável dependente, y está aqui. Y que multiplica algo que só depende de x. Y está multiplicando isso aqui, que é o próprio x, então ele só depende de x. Algo que só depende de x, aqui, multiplicado por y elevado a algum número real. Aqui, y elevado ao quadrado. Então ela é uma equação de Bernoulli. Portanto, faremos a seguinte mudança de variáveis. É sempre a nova variável z é igual à variável antiga elevado a 1 menos n. Tá bom? E quem é n? Que é 2, então vai ficar 1 menos 2. E aí 1 menos 2 é menos 1. E aí eu posso também colocar, trocar o sinal, colocando ele no denominador, já que ele está no numerador aqui, né? Então, essa vai ser a mudança de variável que a gente vai fazer. Além disso, né, calcula a derivada dessa expressão em ambos os lados com relação a x. Aí aqui aplica a regra da cadeia. Isso daqui nada mais é do que a regra da cadeia, tá bom? Aí tem que derivar 1 sobre y com relação a y. Isso daqui, então, é menos 1 dividido por y ao quadrado. E aí isso multiplica dy dx. Fazendo agora as mudanças,
a gente vai ter o seguinte, y' é isso aqui. Aí eu passo esse y² para lá multiplicando. O y² eu passo para lá multiplicando. Aí multiplica a equação inteira por -1, vai ficar menos aqui, e aqui vai ficar mais. Então está aqui, y' é menos y² vezes dz dx. Então eu vou poder substituir aqui. E aí tem que substituir aqui também. Ó. Pega essa equação aqui e divide ela inteira por y². Y² vai cancelar aqui e vai cancelar aqui também. Aqui vai ficar y dividido por y², que é 1 sobre y, tá? Esse y aqui cancela com esse quadrado aqui de baixo, fica 1 sobre y. E 1 sobre y é o que a gente está chamando de z. Então isso daqui, no fundo, é o z. Isso aqui é o que a gente está chamando de z. Fica então x vezes z. E essa é uma equação linear. A gente pode multiplicar ela inteira por -1 para sumir esse sinal aqui da derivada, e vai ficar o seguinte. Ó. E agora sim, essa é uma equação linear. A gente pode então aplicar o método do fator integrante, né, para resolver essa equação na variável z. Essa é uma equação linear. Vamos aplicar o método do fator integrante. E aí a gente pega a equação e multiplica ela inteira pelo fator integrante, que é o i de x. E a gente quer que isso daqui, certo? Menos x vezes o fator integrante seja a derivada do fator integrante, onde o fator integrante tem que satisfazer isso aqui. A derivada dele com relação a x tem que ser igual o que multiplica a variável dependente aqui nessa parcela, que no caso é menos x e de x. Aqui vai ser sempre uma equação separável, tá? Eu vou omitir aqui a variável do i. Isso daqui, então a gente resolve fazendo integração direta. Pega o i e passa para cá dividindo, e pega o dx, passa para lá multiplicando. E aí integra dos dois lados. Vai ficar o seguinte, desse lado vai ficar o logaritmo natural do fator integrante, que eu não vou colocar o módulo, porque eu vou escolher ele sendo positivo. Lembrando que a gente pode escolher o sinal do fator integrante. E aí isso vai ser igual a menos a integral de x em relação a x, que é x² sobre 2. Aí tem o sinal de menos aqui na frente. E a gente tem uma constante de integração aqui também, né? Mas no fator integrante eu também posso escolher o valor dessa constante. Por conveniência eu vou escolher como sendo 0. Então o fator integrante satisfaz isso, né? Calculando a exponencial dos dois lados, a gente tem exponencial do logaritmo, um ao inverso do outro, vai dar o próprio argumento aqui, que é o fator integrante de x. Vai ser, então, a exponencial de menos x² sobre 2. Esse é, portanto, o fator integrante. Então, voltando para a equação, que é essa daqui, vamos colocar agora explicitamente quem é o fator integrante, que é essa exponencial aqui. Isso daqui é a derivada do produto entre o fator integrante e a função z de x, que é a nossa variável dependente agora. Tudo isso daqui é, no fundo, a derivada com relação a x, variável independente, do produto fator integrante, variável dependente. Aí, quando chega nesse ponto aqui, para a gente obter a solução, z de x, é só integrar agora em ambos os lados, integrando a equação com relação a x, a gente vai obter o seguinte. Quando a gente integrar desse lado, a integral vai desfazer a derivada, e aí vai ficar, então, a integral aqui, com relação a x. Tem, então, que resolver essa integral aí, né? Para obter quem é a solução. E aí, essa integral a gente faz por substituição, né? Aí a gente vai definir uma nova variável. Vamos definir a variável u como sendo o argumento aqui dessa exponencial. Menos x² sobre 2, né? Portanto, aí tem que calcular o diferencial de u, o du. Aí é só derivar u com relação a x, deriva isso daqui com relação a x, vai dar menos x, e multiplica pelo dx. E aí, menos x dx já está aqui presente na integral, né? Vai ficar o seguinte, a exponencial ficou exponencial de u, e menos x dx é o du.
E aí fica a própria exponencial aqui, né? Isso é igual à própria exponencial de u. E aí volta para a variável x. Fica, então, exponencial de menos x ao quadrado. Assim, mais uma constante aqui, né? Agora não pode esquecer a constante. Essa integral indefinida aqui gera uma constante de integração. Certo? Vamos chamar de k. Porque a gente já chamou de c a constante lá do fator integrante, né? Vamos usar outra letra aqui. Aí, voltando agora para a variável original, né, troca u por menos x ao quadrado sobre 2. Então, menos x ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração. E aí, para isolar o z de x, né, tem que passar o fator integrante aqui para lá dividindo, né? E o fator integrante é essa exponencial aqui. Então, deixa eu colocar ela aqui também. E aí, o fator integrante aparece aqui, passa ele para lá dividindo. Então, aí é só distribuir isso daqui lá para dentro dos colchetes aqui, né, esse fator, vai multiplicar aqui e vai multiplicar a constante também. E a constante eu vou colocar aqui em cima. E aí isso daqui corta com esse daqui, né? Essa exponencial, corta com essa exponencial aqui, no final das contas dá só 1. E esse denominador, se eu quiser levar lá para o numerador, basta trocar o sinal do expoente dele. Então, essa é a função z de x. Essa é a solução da equação diferencial na variável z. Ainda não é a solução da questão, tá bom? Falta agora só voltar para a variável original. Então, só resta voltar para a variável original. Para a variável original do problema, que é o seguinte, né? Vamos copiar essa equação aqui para cá. A mudança foi essa daqui, certo? Z era 1 dividido por y. Então, onde tem z, eu vou colocar 1 dividido por y aqui. Só tem z aqui. Então, eu vou colocar 1 dividido por y. E aí, eu quero, quem é o y de x, é só inverter essa fração. Então, invertendo aqui o membro esquerdo e o membro direito, certo? O denominador passa a ser numerador. E aí, faz a mesma coisa aqui. A gente tem o seguinte, ó. Aqui o y vai para cima e o 1 vai para baixo. E aqui tudo isso vai para o denominador. E o 1, que era o denominador, vira o numerador. Então, está aqui a função y de x, que é a solução, finalmente, da equação de Bernoulli. Deixa eu colocar a equação aqui embaixo, para a gente olhar para as duas ao mesmo tempo. Ó, essa equação diferencial aqui, na variável y, é a equação original de Bernoulli, tem essa solução aqui. Eu tinha dito que esse exemplo que a gente acabou de resolver era também de variáveis separáveis, né? Vamos resolver, então, aplicando a integração direta, para a gente ver que vai ter que chegar na mesma resposta, né? Já que, além de uma equação de Bernoulli, também é uma equação de variáveis separáveis. Resolva essa equação utilizando a integração direta. E aí, vamos lá, né? Vamos primeiro separar as variáveis dessa equação. Vamos separar as variáveis da equação. Aqui eu vou colocar explícito, derivada de y com relação a x. Isso daqui eu vou passar lá para o lado direito, trocando o sinal. É positivo aqui, eu passo para cá, negativo. E aí coloco o x em evidência. Então tá aí, né? Aqui tem uma função, uma parte que só depende de x, multiplicando o parênteses aqui, que só depende de y. Passa o dx aqui para cá, multiplicando, e pega isso aqui que depende de y, que está multiplicando tudo, e passa para cá, dividindo. Aí integra essa equação em ambos os lados, aqui em relação a y e aqui em relação a x. Integral de x com relação a x é x ao quadrado sobre 2. Tem também uma constante de integração, tá? Sempre vai ter, mas vai ter uma constante de integração dessa outra integral também. E aí eu vou juntar a constante da integral em x com a da integral em y e fazer uma constante só. Então, por enquanto, não preciso colocar essa constante aqui, porque eu já vou juntar ela com a constante que vai surgir dessa integral. Basta, então, integrar essa função aí com relação a y, tá? Esses parênteses aqui não precisam mais. E aí, como é que faz essa integral aí?
Essa integral teria que fazer por frações parciais, né? Vamos fazer o seguinte. Aqui, nesse denominador, a gente pode colocar y em evidência. Portanto, a função que a gente está integrando, na verdade, é a função 1 dividido por y vezes y menos 1. E aí, utilizando frações parciais, a gente tem que escrever isso como sendo uma função que depende só do denominador y, e aí aqui vai ter algum coeficiente, vamos chamar de a, mais uma outra fração que tem outro coeficiente que tem y menos 1 no denominador. Aí sim a gente conseguiria separar as frações, mas a gente não faz isso impunemente, né? Surgem constantes aqui, e a gente precisa determinar que constantes são essas para poder separar o denominador dessa forma, tá? E de qualquer forma não seria um ao quadrado e o outro sozinho. Aparece um sozinho e o outro, na verdade, é 1 menos y. Aí tem que descobrir quem é A e B. Aí como é que faz, né? Para descobrir quem é o valor de A e quem é o valor de B. Pega essa equação aqui, encontra o MMC. Encontra o MMC, certo? Significa fazer a multiplicação cruzada aqui. Pega isso aqui e multiplica em cima e embaixo, e pega o y aqui, multiplica em cima e embaixo. Aí os denominadores passaram a ser comuns de novo. Tá? Então, para juntar tudo isso numa fração só. O denominador vai ser o denominador que tinha originalmente, e o numerador vai ser somado aqui, né? O denominador é comum, posso somar os numeradores. Então, e ó, deixa eu reescrever essa equação aqui embaixo. Eu passo do meio aqui, não precisa mais, né? A gente tem que... Essas duas frações são iguais. E os denominadores são iguais já. Se os denominadores são iguais, significa dizer que para que as frações sejam iguais, os numeradores têm que ser iguais também. Então, a gente vai igualar o numerador dessa daqui com o numerador da outra, que é simplesmente 1. Aí distribui aqui esses coeficientes A e B, né? Ó, aí coloca o y em evidência aqui, onde tem dependência em y, certo? Tem y aqui e tem y aqui. E aí, o que a gente tem aqui do lado esquerdo é um polinômio de y, certo? Um polinômio de grau 1. Isso está sendo igualado a uma constante, para qualquer que seja o valor de y. Portanto, a gente tem igualdade de polinômios aqui. Isso só vai ser verdade se todos os coeficientes correspondentes forem iguais. E 1, eu posso dizer que é, na verdade, 0 vezes y mais 1. Tá? Só para que apareça um polinômio aqui de ordem 1 em y também. Aí eu comparo aqui os dois polinômios. O termo que multiplica y desse lado tem que ser igual ao que multiplica y desse lado. No caso aqui, a mais b tem que ser igual a 0. Portanto, a mais b tem que ser igual a 0. E o que multiplica o termo independente de um lado tem que ser igual ao termo independente do outro. No caso, menos a tem que ser igual a 1. Ou seja, a é igual a menos 1 e b tem que ser igual a 1, por causa dessa outra equação. Isso aqui é um sistema 2×2, né? Que, portanto, a é igual a menos 1 e b é igual a 1, certo? Já que a soma dos dois tem que ser 0. Se a é menos 1, o b tem que ser 1 para que quando eu somar com menos 1 dê 0. Aí vamos voltar agora para a separação aqui de frações. O a é igual a menos 1 e o b é igual a 1. Então, o integrando lá da nossa equação, essa integral que a gente tinha que resolver, a gente pode reescrever assim, ó, agora sim, com os denominadores separados, né? Então, a gente aplicou aí o método de frações parciais. Vamos voltar agora, né, para a integral que a gente tinha que resolver. Então, voltando para a integral, essa daqui. E aí, esse integrando aqui, é igual a tudo isso daqui, né, pode ser escrito dessa forma, com as frações parciais aqui já separadas. Então, eu vou substituir essa fração por essas duas aqui, já que elas são iguais. A integral é linear, ela pode ser distribuída. Só fazer, então, aqui, integral de 1 sobre y é o log natural do módulo de y. Integral de
1 sobre y menos 1 é o log natural de y menos 1. É só chamar isso daqui de u, aí o du vai ser igual ao dy, vai ficar a integral de 1 sobre u, que é du, aí volta para a variável original, y menos 1. Então, essa integral aqui vai ser logaritmo natural do módulo de y menos 1. Usa a propriedade do logaritmo aqui. Você tem o logaritmo de uma coisa menos logaritmo de outra coisa. Usando a propriedade de logaritmo, vai ficar logaritmo disso dividido por isso. Agora sim, eu vou colocar a constante arbitrária já desse lado aqui. Então, isso daqui mais uma constante arbitrária. Pega essa equação aqui e calcula a exponencial dos dois lados. A exponencial é o inverso do logaritmo, então o resultado vai ser o argumento da função, que é isso aqui. E aí fica a exponencial disso aqui. Aí você tem a exponencial de uma soma. Eu posso escrever isso utilizando a propriedade exponencial como sendo produto de exponenciais. Essa outra propriedade aqui. Você tem exponencial de A mais B, isso é igual ao exponencial de A vezes exponencial de B. Tá bom? Para qualquer que seja A e B real. Vou usar essa propriedade aqui. Você tem uma soma dentro da exponencial. Então, isso, na verdade, é igual ao exponencial do primeiro vezes exponencial do segundo. E aí, exponencial de uma constante é uma constante também. Aí eu vou redefinir como sendo uma constante k, que é tão arbitrária quanto a exponencial de k. Eu posso, então, fazer o seguinte. Posso tirar esse módulo daqui. Pego esse y que está aqui embaixo, passo para lá multiplicando. Pego agora eu pego todo esse lado direito e passo para cá, trocando o sinal. Vai ficar negativo. E esse 1 que está negativo aqui, eu passo para lá, fica positivo. Eu coloco o y em evidência, aparece multiplicando todo mundo, vai ficar 1 aqui, menos k vezes essa exponencial, e aí eu passo para cá, isso que está multiplicando, passo para cá dividindo. E aí não precisa mais desse parênteses aqui. Essa, então, é a solução do problema utilizando integração direta, né? Nota que, apesar de ser o problema de variáveis separáveis, né, a integral que caiu dá um certo trabalho para resolver, né? Tem que usar frações parciais. Frações parciais sempre dá um pouco de trabalho, né? Mas a gente resolveu, né? E aí a gente compara aqui com a resposta utilizando a equação de Bernoulli, né? Aqui faltou dizer que o y é o y de x. Está igualzinho, né? A menos desse sinal aqui, né? Mas como essa constante é arbitrária, ela pode ser positiva ou negativa, utilizando separação de variáveis, ou utilizando o método de resolver a equação de Bernoulli. Aí quando isso acontecer, né? Quando acontecer de ela ser tanto de um tipo quanto de outro, aí vocês vão poder escolher de que maneira vocês vão abordar o problema, né? Qual caminho vocês vão seguir para resolver. Mas, independente do caminho escolhido, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Ele não pode depender disso. Vamos fazer mais um exemplo, então, né? Mais uma equação de Bernoulli. Resolva a equação derivada de y mais a própria função y é igual a essa função ao quadrado. Primeiro, né, ela é uma equação de Bernoulli. Identificamos essa equação como sendo uma equação de Bernoulli. Então, a gente vai fazer aquela mudança, né? Faremos a mudança z igual a y elevado a 1 menos n. E aí, n é a potência do y que aparece aqui do outro lado, certo? O termo não linear de y. E no caso é 2, certo? O n para esse exemplo aqui é 2 de novo, então vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Que é menos 1, y elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre y. É exatamente a mesma mudança de variáveis que a gente fez no exemplo anterior. Z é igual a 1 sobre y. Aí que se a gente derivar com relação a x dos dois lados, a gente vai obter o mesmo resultado, portanto, né? Então, vamos só copiar aqui, que a gente já obteve de lá. Essa é a mudança que a gente vai fazer
para que o resultado na variável nova seja uma equação linear. Então, agora faremos a mudança. A equação está aqui. Ó, y' é a derivada de y com relação a x, que está aqui. Então, para isolar, eu pego esse y², passo para cá multiplicando e troco o sinal, né? Então, vai ficar y² vezes z'. E aí troca o sinal também, né? Porque multiplica por -1, esse sinal vem para cá. Fica exatamente isso daqui. Aí, divide a equação inteira por y². Vai ficar o seguinte, né? É o mesmo procedimento da questão anterior, né? Depois de dividir todo mundo por y², isso aqui vai embora, fica só o sinal. Aqui vai ficar y dividido por y², vai ser 1 sobre y. E aqui vai ficar 1. E 1 sobre y é exatamente z. Então, isso aqui é z, no final das contas. Se a gente trocar o sinal de todas as parcelas dessa equação, aqui vai ficar positivo, aqui negativo e aqui negativo. Aqui, uma equação linear na variável z. Vamos em busca de quem é essa função z aqui, né? E aí, a primeira coisa, essa equação é linear. Identificar que ela é uma equação linear. Vamos usar, então, o fator integrante. E o fator integrante, se a gente lembrar lá da fórmula, é sempre exponencial da integral da função p de x. E a função p de x é quem multiplica a variável dependente aqui, né? No caso é -1. Então, vai ficar integral de -1. Que é uma constante, né? Então, eu posso colocar aqui para fora, se eu venho o sinal para cá, é a integral de dx, que é, então, x, né? Integral de dx é x. Com o sinal de menos que tinha lá, exponencial de -x é o fator integrante. Ó, a gente pega, então, multiplicando pelo fator integrante, né? Multiplicando pelo fator integrante. Aqui a equação, multiplica ela inteira pelo fator integrante. Aqui, aqui também, e aqui. Aí esse -1, deixa só o menos aí. Se tiver tudo certo, isso daqui é a derivada do produto entre z e o fator integrante. Isso aqui. Isso daqui é a derivada entre z e o fator integrante. Aí integra essa equação aqui, integrando em relação a x. Bom, aí, como sempre, né, a integral vai desfazer o que a derivada faz, são operações inversas aqui. E aí fica a integral em relação a x aqui, já coloquei o sinal para fora, e essa integral é feita com relação a x. Quanto é a integral da exponencial de -x? Menos a exponencial de -x. Tudo isso soma com uma constante arbitrária, dessa integração aqui, que é uma integral indefinida, e essa constante não pode faltar. Esse sinal aqui faz o jogo de sinal com esse daqui, fica mais, né? Menos com menos vai ficar mais. Aí, para isolar o z, pega essa exponencial que está aqui, multiplicando, e passa para o outro lado dividindo. Assim. E aí eu posso distribuir essa exponencial para cá, e para cá. Essa constante posso colocar aqui em cima, para economizar espaço. Essa exponencial aqui no numerador, corta com essa daqui, fica só 1. Então, fica 1, simplesmente, e não precisa mais de parênteses. E aqui, então, está a nossa função z de x, que é a solução da equação diferencial, mas na variável nova, a variável z. Ainda não é a resposta do problema, né? Falta só voltar para a variável antiga. Então, voltemos para a variável original. Vamos então voltar, né? E qual é a relação entre as variáveis mesmo? Já esqueci, está aqui, né? Z é 1 sobre y. Então, onde tem z, eu vou colocar 1 sobre y. Onde tem z, eu coloco 1 sobre y. Então, dá para ajeitar aqui um pouco, né? Essa exponencial, que está aqui no denominador com sinal negativo, posso colocar para o numerador, basta trocar o sinal do expoente, né? Fica positivo aqui. E aí fica um resultado mais limpo, assim, né? Aí, para isolar o y, passa ele para lá multiplicando, isso daqui para cá dividindo, né? Ou inverte essa equação, né? Numerador com denominador,
a gente vai ter o seguinte. Aqui vai inverter, o y vai para cima, e aqui vai inverter, isso vai para baixo. Vai ficar 1 dividido por isso daí. Aqui a solução da nossa equação diferencial. Essa função aqui satisfaz isso. É uma função que, se eu calculo a derivada dela, somo com ela própria, o resultado dá o quadrado dela.